Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer a vossa presença e queria agradecer ao professor Carlos Filhais a amabilidade de ter aceito o nosso convite e estar cá hoje neste ciclo de conferências Pensar Futuro. É com muito orgulho que nós vemos que esta iniciativa está a crescer, com as salas cada vez mais cheias de público disponível para ouvir e refletir com os nossos convidados. Este ciclo de conferências pretende trazer a São João da Madeira um conjunto de pensadores de diferentes áreas do conhecimento para refletir sobre aqueles que serão os futuros grandes movimentos de mudança e transformação. Começamos este ciclo de conferências no ano passado. Em 2018 tivemos connosco Teresa Tito de Moraes, o João Teixeira Lopes, o Padre Anselmo Borges, Manuel Sobrinho Simões, que trouxe consigo Nicolau Santos, foi uma sessão particular e muitíssimo interessante. E este ano, em 2019, tivemos connosco a eurodeputada Maria Manuela Leitão Marques, o professor Viriato Sormanho Marques, o professor Manuel Carvalho da Silva esteve agendado e infelizmente tivemos que cancelar por questões de saúde do convidado, mas poderá voltar cá no próximo ano. E hoje temos aqui o professor Carlos Filhais. Eu vou fazer um breve resumo dentro daquilo que é possível aqui de todo este percurso vasto que o professor teve ao longo da sua carreira, só para fazer uma breve introdução, para depois lhe dar o máximo de tempo, que ele tem muita coisa para nos dizer. Portanto, o professor é doutorado em Física Teórica pela Universidade de Frankfurt, é professor catedrático no Departamento de Física da Universidade de Coimbra desde o ano 2000 e é, acima de tudo, um grande divulgador da ciência. Dá aulas há cerca de 40 anos, é o autor mais citado em Portugal. Escreveu mais de 150 artigos científicos, mais de 500 artigos pedagógicos e tem publicados mais de 60 livros. Entre eles, A Física Divertida, que é extremamente conhecido, Darwin aos tiros e outras histórias de ciência, Pipocas com telemóvel, entre outros. O professor foi diretor da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra e foi responsável pelo programa de conhecimento da Fundação Francisco Manuel dos Santos e criou e dirige o Rómulo Centro de Ciência Viva da Universidade de Coimbra. Além disso, foi diretor e fundador do Centro de Física Computacional desta mesma universidade. Paralelamente, teve uma importante carreira internacional, tendo sido professor também nos Estados Unidos e no Brasil. É colaborador regular dos jornais Público, Sol, As Artes, Entre as Letras e o Jornal de Letras e foi ainda consultor de programas que talvez se lembrem, Mega Ciência e AB Ciência para a SIC e para a RTP e do Museu da Ciência da Universidade de Coimbra. Entre os vários prémios e distinções, contam-se o Globo de Ouro de Mérito e Excelência em Ciência, que recebeu da SIC em 2005, a Ordem do Infante Dom Henrique também em 2005, o Grande Prémio da Ciência Viva em 2017 e o Prémio José Mariano Gago da Sociedade Portuguesa de Autores em 2018. Portanto, acho que não são poucas coisas. Portanto, hoje temos aqui o professor que vai conversar connosco dentro do grande eixo dos direitos da humanidade. O tema é o direito à ciência e o domínio do professor é o do discurso, da física teórica, da história da física, mas é também a comunicação. O professor é um grande divulgador da ciência, mas acredita que o mundo sem ciência é um mundo condenado à ignorância, certo? É verdade. Pronto, eu tinha mais algumas coisas para lhe dizer, mas acho que vou deixá-lo começar o seu discurso e depois no mas momento... Mas continua. Pronto, pode continuar. Então... Eu estou aqui para estar ao seu lado. Então eu vou-lhe dizer aquilo que eu escrevi, das várias coisas que eu também estive a ler sobre si, com muito carinho e com muita vontade. Portanto... Sendo eu psicóloga, também de formação... Não, nada disso. Nada disso. É um homem que pensa, mas que não foge à emoção. E aquilo que eu aqui escrevi foi que, sabendo que os cientistas são treinados para reduzirem a margem de racionalidade, mas defende que temos sempre algo de irracional dentro de nós e aquilo que nós somos é sempre um produto da herança, dos valores e da história que fez com que chegássemos até aqui e aí está o edifício que nós fomos com a nossa família, as nossas raízes e tudo aquilo que nunca sai da nossa herança genética. E particularmente o livro A Arte de Criar Paixão pela Ciência, que é uma entrevista com José Jorge de Letria, de alguma forma mostra um bocadinho este seu percurso de dedicação à física, mas ao mesmo tempo a importância que dá aos valores morais da educação. E aos afetos. E aos afetos, exatamente. E eu
uma vez que o professor é um dos autores mais citados de Portugal, então eu vou citá-lo aqui com uma das coisas que se cruza com o tema da nossa sessão. Portanto, o professor diz que as ciências sociais e humanas têm que dialogar com as ciências naturais e exatas para podermos responder à pergunta quem somos nós, e que só assim é possível haver humanidade, defendendo ainda que o único método capaz de compreender o mundo e de melhorar a vida da humanidade é através da investigação científica. Portanto, então qual é que será o lugar e o papel da ciência e qual é que é o lugar que nós, humanidade, podemos ocupar dentro da ciência? Obrigada por estar aqui. Obrigado eu, fantástico. Eu já nem me lembrava que tinha dito estas coisas todas. Deixe-me só dizer que no final da sua comunicação o assistente vai estar com o microfone e o público poderá fazer questões. Com certeza. Peço só que aguardem que tenham o microfone para que toda a gente possa ouvir aquilo que querem perguntar. Muito obrigado pelas simpáticas palavras. Sr. Presidente da Câmara, senhores vereadores, senhoras vereadoras, é com muito afeto, para usar a palavra, que estou aqui em São João da Madeira. É um convite que muito prezo, e quando eu vi todo este trabalho em prol da cultura, eu, para usar uma imagem que acho que aqui apreciam, tirei logo o meu chapéu aqui à organização. Portanto, considerem que o meu chapéu imaginário está tirado para enfim, louvar o trabalho que fazem e vir cá é isso, é um gesto de agradecimento por aquilo que fazem, porque hoje, no mundo de hoje, o que se faz num sítio vai para todo lado e irradia para todo lado, e nós precisamos de cultura nas nossas vidas, e aqui, São João da Madeira, é um sítio de cultura. O mote era os direitos da humanidade, e eu vou falar de um direito que aparece na Declaração Universal dos Direitos do Homem, embora não seja dos mais falados, aparece quase no fim. São 30 artigos e o artigo 27º fala do direito à ciência. Vamos ver. Comecemos pelo princípio. Bem, o princípio foi no pós-guerra. A guerra foi uma catástrofe inominável que afetou todo o mundo. Há um escritor, há uma frase que eu acho muito engraçada, um escritor americano que diz que as guerras mundiais foram um processo que foi inventado para ensinar geografia aos americanos. Em Nova Iorque, no final da guerra de 1945, e o Roosevelt, que morreu nesse ano, preocupou-se com isso, preocupou-se com a paz, com o que havia de vir depois da guerra. Guerra e paz, como diria o Tolstói. E em 24 de outubro de 1945 funda-se a Organização das Nações Unidas. 51 países, hoje são 193, e à frente está o engenheiro António Guterres, português, do interior já agora. É curioso que Portugal não está nestes países fundadores. Não sei se sabem quando é que Portugal entrou nas Nações Unidas. Eu tenho aqui o mapa dos países fundadores, isto é a Assembleia Geral das Nações Unidas, está aqui o mapa dos países fundadores. Portugal só entrou passados 10 anos, em 1955. Estava eu quase a nascer, eu esperei que Portugal entrasse para nascer. Nasci no ano seguinte. E sabem porquê? Tem a ver com o Estado Novo, tem a ver com as colónias, tem a ver com a política internacional na altura. A União Soviética vetou e foi preciso, e a Espanha também não está, já repararam? E foi preciso haver uma negociação de um bloco de países. Enfim, Portugal foi defendido pela França, Inglaterra, etc., e entra com um conjunto de países em 1955. O que talvez seja menos conhecido, não sei se os oradores anteriores disseram, é que a Declaração Universal dos Direitos do Homem só foi assinada por Portugal em 1978, o que significa depois do 25 de Abril. Estava eu a acabar o meu curso. Portanto, desde o meu nascimento, que estávamos há pouco tempo nas Nações Unidas, demorou até eu acabar o curso para assinarmos a Declaração Universal dos Direitos do Homem,
que é um documento magnífico. Esta senhora é a mulher viúva, portanto, do Franklin Roosevelt, a senhora Roosevelt, que foi uma grande campeã dos direitos humanos. Está ali a tradução em espanhol da Carta dos Derechos del Hombre. No dia 10 de setembro de 1948, passados 3 anos depois de haver Nações Unidas, a Assembleia Geral da ONU proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos com 48 votos a favor, 0 contra e 8 abstenções. Abstenções, sei lá, da África do Sul, da Arábia Saudita e alguns países, digamos, do Bloco Soviético. E no dia 10 de dezembro continua a ser o Dia Internacional dos Direitos Humanos, comemoramos todos os anos, em Portugal também. 10 de dezembro, falta pouco para o Dia dos Direitos Humanos. O artigo 1, acho que isto está muito bem feito. Eu, outro dia, a falar com o embaixador português na Unesco, que é meu amigo, o Dr. António Nóvoa, a certa altura perguntaram-lhe porque é que não se fazia, nos tempos em que estamos, não se revia a Carta dos Direitos Humanos para novos direitos, há novas questões, etc. E ele diz, é melhor não mexer porque aquilo é um consenso extraordinário e não sei se hoje chegaríamos a um consenso tão forte. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Pode-se lá dizer coisa melhor do que esta? Dotados de razão e de consciência, devem agir uns com os outros em espírito de fraternidade. Quer dizer, isto em poucas palavras é o que deve ser a humanidade. E depois no artigo 26º tem a educação. Toda a pessoa tem direito à educação, deve ser gratuito pelo menos no ensino fundamental. A educação a seguir, na linha seguinte, deve visar a plena expansão da personalidade humana e o reforço dos direitos do homem e das liberdades fundamentais deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade em todas as nações. Pode-se dizer uma coisa melhor do que esta? E a ciência? Artigo 27º. Todo o ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, por isso é que vocês estão aqui, participam livremente da vida cultural de São João da Madeira e de desfrutar das artes e de participar do processo científico e de seus benefícios. Vejam como isto está bem redigido. Participar do processo científico. Por outras palavras, está na Carta de Direitos das Nações Unidas o direito à ciência como um processo que é nosso, participamos. Não é apenas a questão que acrescentar de receber os benefícios da ciência, os progressos da ciência, as realizações materiais da ciência, não é só isso, é ser parte do processo, quer dizer, a ciência é nossa. A ciência é da humanidade e nós temos direito a ela porque ela é nossa, quer dizer, é um direito natural. O que é a ciência? No ano passado, quando se fizeram 70 anos da Declaração dos Direitos do Homem, foi até posto em relevo a destacar a ciência, foi posto em relevo a ciência como um direito humano. Eu vou tentar dizer o que é a ciência e para isso ponho a cara que é o melhor retrato da ciência do século XX. Você olha para este retrato e vê que tem a ver com a ciência. É a cara de Albert Einstein, que foi escolhido pela revista Time em 2000 como o homem do século. Não é o cientista do século, reparem nisto. É o homem do século. Houve muita gente, sei lá, o Roosevelt, o Churchill, tanta gente que houve no século XX, mas o homem do século foi um cientista. O que é que o Einstein tinha de especial? Um dia fizeram-lhe essa pergunta e ele respondeu, eu não tenho nenhum talento especial, eu apenas sou apaixonadamente curioso. Isto é engraçado, porque curiosos somos nós todos nascemos com curiosidade, a mola que nos impele. Nos bebés, nas crianças é muito nítido, querer saber coisas. Paixão, também todos temos, mas a paixão por própria definição é temporária. Ninguém mantém um estado passional intenso durante muito tempo. O que ele liga às duas palavras para dizer que a vida dele foi de perseguição apaixonada, exercício apaixonado da curiosidade. Que é, digamos, é aquilo que se pode dizer que é a ciência e os cientistas, é um exercício apaixonado da curiosidade. Quer dizer, é aquele que, o cientista é aquele que tem uma pergunta, naturalmente sobre a natureza, incluindo o ser humano na natureza, e não larga enquanto não responder a essa pergunta. Eu tenho um livro chamado, tenho vários livros que me fez o favor de lembrar, mas há um que eu pus a curiosidade apaixonada, então para vender o livro pus a Marilyn Monroe do outro lado. Parece que houve assim uma coisa platónica entre eles. Eram as duas figuras públicas, conhecia-se, um tinha o retrato do outro, mas acho que nada de muito apaixonante.
Ciência é a continuada descoberta do mundo usando um certo método que é o chamado método científico. Fazemos perguntas sobre o mundo e procuramos respostas. O que é o método científico? Bem, já vem do tempo de Galileu, que ali está representado, Descartes, Newton, e entram a observação, a experimentação, que é uma observação controlada, o raciocínio lógico, a matemática, que é uma maneira de, apenas é isto, é a maneira de não nos enganarmos, e a revisão por pares. Isto é fundamental, ou crítica, que significa que se eu exercer a observação, a experimentação, o raciocínio lógico, não é ainda ciência. Só for ciência quando houver outros que validem os resultados a que eu chegar. Por outras palavras, a ciência não é feita por uma pessoa só e é para todos, mas começa por ser feita em conjunto pela comunidade científica. Nós, os cientistas, somos uma espécie de enviados especiais da humanidade às fronteiras do conhecimento. É a nossa obrigação devolver. Fomos enviados pela humanidade, nós temos de entregar à humanidade os novos territórios que alcançamos. O que é que nós procuramos? Bem, de uma maneira trivial pode ser que procuramos a verdade, mas não diz muito, porque o que é a verdade? Poderíamos fazer um curso inteiro de filosofia sobre isso. Não sabemos bem o que é a verdade, mas sabemos muitas vezes o que é um erro. Um erro do ponto de vista científico é a falta de uma afirmação e a realidade, o objeto observado, a natureza, da qual nós fazemos parte, não me estou a pôr de fora. Por isso as ciências sociais e humanas são ciências. O método científico permite reconhecer erros e excluí-los. E o que é a ciência é aquilo que vai ficando depois de irmos eliminando os erros. Vai depurando. É um processo de construção. Por isso é que o Newton está ali por cima do Galileu e do Descartes. Se vi mais longe é porque estava aos ombros de gigantes. É uma frase muito bonita que ele tem. A ciência é construção. É um processo humano de construção. O filósofo de origem austríaca, Karl Popper, disse que uma teoria é científica se e só se for falsificável. O que é que se quer dizer? Se for possível mostrar que ela é falsa ou refutá-la recorrendo a rigorosos testes empíricos. O que é que se quer dizer? Se pode estar errada, se puder estar errada é científica, porque se não puder estar errada não é científica. Quer dizer, uma pessoa pode afirmar muitas coisas que não pode estar, não tem que estar... Quer dizer, há mais mundos para além da ciência, podemos mais fazer afirmações e também sobre o mundo. A arte são afirmações que se fazem sobre o mundo, representações que se fazem do mundo, mas não tem que estar errada. Toda a arte está certa, de uma maneira ou de outra. A ciência não. A ciência pode haver afirmações que se fazem, que mais tarde vai-se descobrir que aquilo não era bem assim. O que não é ciência? Bem, há muita coisa que não é ciência, mas eu destaco num subconjunto que eu chamo pseudociência, que é aquilo que não é ciência, mas tenta imitar a ciência. Quer dizer, põe umas batas brancas para vender uns produtos na televisão, e uma pessoa vê uma bata branca e julga, aquilo é científico. Como se o branco da bata fosse uma garantia de cientificidade. Eu ponho aqui um anúncio antigo, mas estes anúncios existem modernos na internet. Este é um frasco de, como é que se chama? De banha da cobra, não é? Snake oil, é banha da cobra. Há muitas banhas da cobra por aí. É o que mais há aí, são banhas da cobra. Enunciados científicos. Eu vou dar um que enfim, sou físico, é de formação profissional. À pressão de 100 kPa, que é uma atmosfera aproximadamente, a temperatura de evolução da água é 99,61 graus Celsius. Pode estar errado, é só medir, até agora está certo, eu garanto que está certo, mas pode-se medir e ver se está certo. Ou todos os seres vivos têm ADN. Pode-se ver, o eucalipto é um ser vivo, também tem ADN, tá? Portanto, eu tenho alguma parecença com... Também tenho eu. Tenho alguma presença com o eucalipto, e não é estar-vos a dar seca. Sou um ser vivo, embora não tenha criado raízes. Enunciados pseudocientíficos. Amanhã a Terra vai tremer ou não? Não está errado. Está certo. Não pode ser dado como errado. Ou, também, que é do mesmo tipo, os nativos de Escorpião irão prosperar nas suas relações pessoais à quinta-feira. Isto é como amanhã a Terra tremerá ou não. Eu sou de Gêmeos, não sou de Escorpião. Vou-vos contar uma história da ciência, que está neste livro que fez o favor de recordar, muito bem preparada a apresentação. Eu, se eu tivesse de apresentar, não conseguia fazer tão bem. Física divertida. No século XVIII começaram-se a estudar fenómenos elétricos.
E havia experiências engraçadíssimas, esta é das mais interessantes, está ali era preciso um voluntário, não é? Eu não sei se era voluntário, está ali um jovem em que fazem fricção no calçado, aqui é um sítio de calçado, fricção no calçado e sai faísca do outro lado. Eu tenho a impressão que agora os jovens de hoje, se a gente fizesse fricção no calçado, não saía faísca do outro lado, mas é porque o calçado é melhor. É só isso. Mas o importante aqui é que para ter eletricidade era preciso dar à manivela. Era uma questão de atrito. Ora bem, a história que eu vos vou contar começa no final do século XVIII e passa-se na Europa Central e do Norte. Vai começar no norte de Itália, vai passar para a Dinamarca, para a Inglaterra e vai depois para a Alemanha e vai acabar na Suíça. Galvani, todos conhecemos a expressão galvanizar. Estamos a assistir a um jogo de futebol, logo é tudo galvanizado com o Flamengo. Estamos a assistir a um jogo de futebol, está tudo galvanizado, é como se houvesse uma corrente elétrica. De onde é que vem? O que é que fazia? De onde é que veio a expressão galvanizar? Do nome de Galvani, um médico italiano que estava a analisar uma rã morta e a certa altura, com o contacto que a rã fez, com uma peça do laboratório, a rã esticou a perna à rã, não é? E ele chegou à conclusão, errada, que a eletricidade era essencialmente um fenómeno biológico. Com certeza há eletricidade dentro de nós, há correntes elétricas dentro de nós, fazemos eletrocefalogramas, mas a eletricidade é muito mais geral do que isso. E a crítica dos outros, a crítica dos pares, houve logo um outro italiano, Alessandro Volta, que diz: não senhor, isso não tem nada a ver com a vida, podemos fazer isso sem a rã. Pegou numa substância úmida, juntou uma substância metálica, que era o que tinha acontecido quando a perna deu aquele esticão, e viu que havia chamamos hoje uma tensão elétrica, uma diferença de potencial, que curiosamente se mede em volts. E como aquilo era pequeno, o que é que ele fez? Pôs uma pilha de elementos desse tipo, e as pilhas que nós usamos, a origem do nome é precisamente essa. A primeira pilha foi a pilha de volta, veio do italiano. Bem, no italiano diz pila de volta, mas pila... E cá temos o Volta do lado esquerdo, e sentado com a pilha, está ali a pilha, um bocadinho maiores que as pilhas que hoje usamos, e sentado o Napoleão. Já mostra o interesse do poder pela ciência. Porquê? Porque ali temos eletricidade pronta à disposição, não é preciso dar à manivela, está ali a eletricidade, podem fazer descargas elétricas. E além disso, o Napoleão era mais baixo que o Volta, não podia aparecer de pé. A história continua na Dinamarca e um senhor chamado Hans Christian Ørsted, eu não sei pronunciar dinamarquês, mas deve ser mais ou menos assim, fez esta experiência. Já tinha uma pilha, fez passar a eletricidade num circuito e verificou que uma agulha magnética que tinha perto, podia ser a agulha de uma bússola, que desviava-se. A eletricidade passava e à distância a agulha movia-se. Isto é uma grande descoberta, porque mostra-se que a eletricidade tinha a ver com o magnetismo. Os físicos gostam destas coisas, relações entre fenómenos. Mas isso não foi um acidente? Como? Sim, há quem diga que foi acidentalmente, não há certeza. Acidente quer dizer incidente, um incidente. Eu aprendi como tem sido um acidente, ou seja, incidente. A intenção dele foi um bocado... Há discussão sobre isso, mas pode ter sido acidentalmente, quer dizer, ele não estar de propósito a experimentar isso, mas viu que a agulha se metia. Mas de qualquer maneira há mérito dele porque ele estava atento. Há tantas coisas que passam à minha volta e eu não reparo. há mérito do cientista. O que é que acontece? Passados uns anos, não muitos, em 1831, um senhor inglês, jovem inglês, Faraday, tem aqui na mão, não é um charuto, é um ímã, teve um pensamento infantil, mas genial. Há coisas infantis que são geniais. O que é que ele fez? Diz assim: se a eletricidade faz mexer o ímã, eu vou mexer o ímã a ver o que é que aparece à eletricidade, o que é que acontece à eletricidade. E sabem o que é que acontece à eletricidade? Não é preciso pilha, a eletricidade aparece no fio só mexendo o ímã. É o princípio do dínamo. E hoje temos eletricidade em nossas casas, tirando o caso muito particular do fotovoltaico, tudo o resto é porque, algures, está um fio a mover-se relativamente a um ímã. É impressionante. E, portanto, é uma ideia muito simples, mas é deste tipo, é a curiosidade. Ele não quer resolver o problema da eliminação do mundo. Ele não quer resolver o problema da distribuição de energia por todo lado. Não. Ele só quis perceber qual era a relação entre eletricidade e magnetismo, e era uma experiência. Podemos repetir essa experiência num laboratório, aproximar um ímã e aparece a eletricidade sem pilha. Sem pilha. Temos aqui um gerador elétrico. Claro que a energia não se perde, nem ganha, transforma-se.
O movimento passa para a energia mecânica, passa para a energia elétrica. E agora, curioso, este senhor esteve à frente de uma instituição inglesa, Royal Institution, em Londres, que ainda podem visitar hoje. E isto é um quadro dessa altura, não é fotografia, e mostra uma coisa muito interessante. Apesar do papel apagado das mulheres nessa época, como sabem, na cidade vitoriana, nós vemos muitas mulheres na assistência e crianças e pessoas de várias idades. O que significa que o Faraday tinha a consciência que a ciência era para todos. Até inaugurou uma coisa que ainda hoje existe, chamada-se Christmas Lectures. São as conferências de Natal, que hoje dá na BBC. Desde há 60 e tal anos. É engraçado como os ingleses gostam das tradições. Passados uns anos, eu não quero assustá-los com equações, mas passados uns anos, um senhor que tinha mais conhecimentos de matemática, era escocês, mas trabalhava em Londres, tinha mais conhecimentos de matemática que o Faraday, disse assim: eletricidade e magnetismo, usou o raciocínio matemático e arranjou um conjunto de 4 equações em que entrava o que nós chamamos de campo elétrico e campo magnético e percebia-se tudo. Quer dizer, abanava o campo elétrico e o campo magnético estava do outro lado da equação. Está ali na primeira, varia o campo elétrico, tem de variar o campo magnético. Não interessa o que significa a equação. Aliás, a equação é muito interessante. 1865. Até se pode arranjar um modelo na t-shirt, cabem na t-shirt. É um modelo de negócio, uma pessoa também pode vender t-shirts com... agora repare o que diz a t-shirt. E Deus disse as equações de Maxwell, que é assim que são chamadas, e fez-se luz sobre a luz. E então fez-se luz. Porquê? Porque ao combinar aquelas equações, raciocínio lógico, aparece uma onda que vai à velocidade da luz, já se conhecia na altura. Aquilo é como aparecer um animal que tem bigode de gato, pelo de gato, etc. É gato, era a luz. A luz estava nas equações, por outras palavras, foi o primeiro a perceber o que era a luz. A luz é uma onda eletromagnética. É uma propagação no espaço do campo elétrico e magnético juntos, agarrados. E é isso que aqui está a acontecer quando vemos luz. Quando temos luz. Está sempre a acontecer, portanto, temos sempre luz. E pode dizer, qual é a utilidade disto? Bem, compreender a luz permite-nos, além de viver melhor, o Edison, enfim, inventou a lâmpada elétrica, mas mais do que isso. O Hertz, a história passa para a Alemanha, e o Hertz, o que é que faz? Heinrich Hertz, o que é que ele faz? Arranja um circuito que, de tal modo, cria um campo elétrico e com um campo magnético associado que dá uma luz com grandes comprimentos de onda. Essa luz não se vê. Os nossos olhos foram adaptados para a luz do Sol, aquela que o Sol emite mais. Estamos ajustados para um processo biológico. Estas ondas chamam-se hertzianas, ou ondas de rádio, e está bem inaugurada a era das comunicações, o mundo tornou-se global. Primeiro, ele morreu cedo, no século XIX morria cedo, mas houve um senhor italiano, Marconi, que não teve êxito em Itália, mas foi para Londres, fez um negócio e depois andou a vender ondas hertzianas por todo lado e, de facto, aquilo funciona. TSF passou a ser telégrafo sem fio. Já havia o telégrafo elétrico, mandava um sinal de corrente elétrica. Passou a haver uma possibilidade de mandar notícias para um sítio para o outro sem cabo nenhum. Aliás, o Einstein, um dia, explique lá o que é TSF. Sabe como é que é o telégrafo? O telégrafo é como um gato, pegando outra vez na imagem do gato. Puxa a cauda ao gato e o gato mia do outro lado. Está bem, isso é o telégrafo elétrico. E o TSF? Telégrafo sem fios. É a mesma coisa, mas sem o gato. Está bem explicado. O Einstein fez uma coisa fabulosa, que eu agora não vou ter tempo de explicar, foi juntar o eletromagnetismo, a descrição de Maxwell, com a descrição de Newton. Por isso teve de modificar a mecânica de Newton, fez uma nova mecânica chamada mecânica relativista. O que é que ele fez? Subiu para os ombros do Newton. Viu mais? Ainda hoje estão pessoas, alguns portugueses, a tentar subir para os ombros de Einstein para ver mais longe. Boas tentativas, mas ainda não conseguimos fazer melhor do que ele fez. A história vai mudar de cenário no século XX. Vai passar para os Estados Unidos no fim da Guerra Mundial, daquela guerra que ensinou geografia aos americanos. Durante a guerra, e foi usado no esforço de guerra, um computador que é o primeiro computador de grande escala, ocupava um espaço do tamanho desta sala, mas tinha um poder de cálculo que é insignificante comparado aos nossos telemóveis. Estou ali as senhoras, numa altura em que as senhoras não tinham muitas funções na ciência, não havia muitas mulheres cientistas, mas o que elas estão a fazer é coisas meramente técnicas. Eu explico. Havia hardware, mas não havia software, não era programável. Então, para programar, era mudar as cavilhas, andar a ligar os fios. Então, era preciso estar sempre a mudar os fios e era trabalho, digamos, desqualificado, o que significava que era feito por senhoras.
Logo depois, não demorou muito, este computador está pronto, era um monstro e os elementos eram válvulas eletrónicas. Não demorou muito, até em New Jersey, perto de Nova York, 3 físicos inventaram as coisas mais extraordinárias, acho, na minha opinião, que se fez no século XX, foi o transistor. É um resultado da teoria, é um interruptor, basicamente é um interruptor, é baseado na teoria quântica, e o que ele fez, o primeiro interruptor tinha, interruptor significa que tem 2 entradas e tem uma saída, e conforme as 2 entradas, assim vai ser a saída. É a base de todos os nossos computadores. Até a minha máquina de lavar tem computadores. O Tiago variou-se, acho que tem computador, quer dizer, transistores, peço desculpa. Todos os computadores têm transistores, está o transistor. Eu disse computador em vez de transistor, peço desculpa. O computador é feito de transistor. Até a minha máquina de lavar tem transistor, o Tiago variou-se, acho que foi um transistor. Estou a brincar. Hoje em dia, este computador que aqui está tem milhões de transistores no CPU. Portanto, o progresso que houve desde a Segunda Guerra e que mudou a sociedade toda é fazer transistores cada vez mais pequenos. Esta é a evolução tecnológica. Reparem, o computador pessoal, eu sou do tempo em que apareceram os primeiros computadores pessoais, estava eu já depois em pós-graduação, e sou do tempo, como todos somos, dos smartphones. Há um engenheiro da Intel, uma empresa de Silicon Valley, chamado Charles Burke, que está vivo, que fez uma lei chamada Lei de Moore, que tem o nome dele. Aliás, não foi ele que deu o nome. Diz, o número de transistores num circuito integrado duplica todos os 18 a 24 meses. Portanto, vamos fixar nos 24 meses. Todos os 2 anos cabem mais transistores no mesmo espaço, o que significa que o poder de cálculo passa para o dobro. Todos os 2 anos passa o poder de cálculo. Estou a imaginar o que é. Sabem a história de xadrez? O inventor de xadrez lhe ia perguntar qual é o prémio que queres? E o rei perguntou ao inventor de xadrez que prémio queres? E ele disse, quero 1 grão de trigo na primeira casa, o dobro na segunda casa, 4 vezes. É esta que é a progressão que estamos a falar. Não há trigo suficiente em toda a terra para pôr na 64ª casa. Mas é isso que temos estado a assistir, e por isso é que o progresso tecnológico tem sido maravilhoso, porque é de facto uma coisa, em cada 2 anos, se uma pessoa esperar 2 anos, tem um computador com o dobro do poder de cálculo. Ninguém espera aos 2 anos, não é? Está ali, o senhor é o dono da Intel, que era a fábrica, digamos, que tem, como é que se diz, não é monopólio, mas tem, de algum modo, enfim, algum controle do negócio. O que significa que ele até podia esperar 2 anos antes de pôr o próximo chip para estar de acordo com a profecia que ele tinha feito. Em 1989, e assistimos todos a isto, faz agora 30 anos, os computadores passaram a estar ligados, a falar uns com os outros. A internet já existia, nasceu o World Wide Web, que é um protocolo fácil de ligação entre os computadores. Não sei se sabem qual é a origem disto. A origem disto foi um grande laboratório internacional no CERN. Portugal participa nesse laboratório, e nesse laboratório os físicos de todo o mundo queriam dar acesso aos computadores uns dos outros, acesso aos dados uns dos outros, e criaram protocolos de comunicação. E aquilo era um empreendimento público, os protocolos ficaram no domínio público. Senão eles estavam riquíssimos, se tivessem registado aquilo. É o que usamos hoje, não é? E a astrofísica já morreu em 1996, mas deixou livros publicados, e os livros são a nossa vida eterna. Portanto, quando uma pessoa escreve livros, por isso é que eu, enfim, tenho alguns livros, que é para, pode ser que fique qualquer coisa, não é? E neste livro, chamado O Mundo Infestado de Demónios, que saiu no século passado, ele disse isto que nos deve fazer pensar, hein? Parece que adivinhou tudo, o homem era perfeito. O que é que ele disse? Criámos uma civilização global em que os elementos mais cruciais, o transporte, as comunicações e todas as outras indústrias, a agricultura, a medicina, a educação, o entretenimento, a proteção ao meio ambiente e até a importante instituição democrática do voto, dependem profundamente da ciência e da tecnologia. Como sabem, os votos são logo contados, e até há sondagens, tudo isso é baseado em ciência e tecnologia. Nem estou a falar de votações eletrónicas. Também criámos uma ordem em que quase ninguém compreende a ciência e a tecnologia. É uma receita para o desastre. Podemos escapar ilesos por algum tempo, porém mais cedo ou mais tarde essa mistura inflamável de ignorância e poder vai-nos explodir na cara. Minhas amigas, meus amigos, é isso que está a acontecer. Olhem para a Casa Branca, olhem para o Palácio lá de Brasília, e o que está a acontecer é uma mistura, inflamável de ignorância e poder. Eu não tenho tempo, mas abordei este assunto neste último livro, com David Marçal, A Ciência e os Seus Inimigos. Falei dos ditadores, não vou agora elaborar sobre isso, não tenho tempo, mas pode-se falar dos fascismos, que eram oposições à ciência. O fascismo é oposição à ciência. E podia dar exemplos de grandes catástrofes que se deram, por exemplo, na União Soviética, por causa da pseudociência, acreditarem em coisas que não são verdade, acreditarem em erros. Houve milhões de pessoas que morreram porque teve um geneticista maluco
que era apenas do Comitê Central. Não vou falar disso. A população morreu à fome nos anos 50. Vou falar, talvez para acabar, de alguém que não é um ditador, mas enfim, não é um ditador porque vive no país onde vive, porque se fosse noutro país, se vivesse na República Centro-Africana, mas que é ignorante. Ele diz que as alterações climáticas são uma invenção dos chineses para destruir a economia americana. E tirou a assinatura que o Obama tinha feito, como sabem, do Tratado de Paris, e foi há pouco tempo tirado. É o único país do mundo que não está no Tratado de Paris. Qual é o problema? O problema é que a Revolução Industrial nós apercebemos disso em grande escala recentemente, teve consequências para o ambiente que são ameaçadoras. Não há outra maneira de resolver isso a não ser pelo conhecimento, pela ciência. Por outras palavras, nós temos de tomar consciência do problema e de usar a nossa melhor ciência para evitar. Por isso é que se fala da descarbonização, por isso é que se fala de energias alternativas, de novos meios de transporte. Olha, carros a pilhas. Voltamos ao volte. De alguma maneira ou de outra, baterias, que são uma espécie de pilhas. Nós sabemos de onde é que vem o aquecimento, nós sabemos de onde vem, as pessoas querem ter aquecimento, querem andar de transportes, muito bem, tudo isso tem custos. E, portanto, nós estamos a precisar de mudar de vida, mas isso temos de ser feito, senão vivendo pior do que vivemos, ninguém quer fazer isso. Mas temos de procurar alternativas, temos de investir na ciência e na tecnologia que nos vai dar alternativas. Nós sabemos que é o dióxido de carbono. O Nobel da Paz foi dado já ao painel intergovernamental para as alterações climáticas, ao mesmo tempo para o Al Gore, e o painel intergovernamental documentou, é o nosso melhor conhecimento, um painel de milhares de cientistas de todo o mundo que documentou, os Estados Unidos reconheceram isso, e o Al Gore, que foi vice-presidente americano, mas que teve a grande virtude de ser uma figura carismática e aparecer com o problema. O que é preciso? Fazer perguntas sobre isto. Nós temos direito à ciência, nós não podemos renunciar a este direito. Nós vamos perguntar como é que nós vamos salvar o planeta e vamos arranjar a solução. Eu estou convencido, são otimistas. Os cientistas são otimistas. Porquê? Porque sabem que amanhã vão saber mais do que hoje. Sabem que amanhã vão descobrir coisas para os problemas de agora. Colocam perguntas amanhã. Se continuarem curiosos, vão ter a resposta. Se não for aqui, há de ser outro. Vai-se ter a resposta. Então, o que é fundamental, e é a minha mensagem final, é continuar a questionar. E isso é uma ligação muito forte em ciência e democracia. A democracia, ao contrário daqueles casos de ditaduras que eu passei rapidamente, é o regime, dizia o Churchill, é o pior, escolhemos todos os outros, em que nós podemos questionar, podemos até eliminar alternativas. As eleições são isso, eliminamos alternativas. Tal como na ciência nós eliminamos coisas que nós consideramos erradas, nós na política temos a possibilidade de eliminar alternativas. Mas o que é preciso é pôr perguntas. A ciência não responde a todas as perguntas, só responde a algumas perguntas. Tem um método que é especial para certo tipo de perguntas, mas acho que é um ensinamento para a vida em geral. Pôr perguntas e procurar consensos sobre as respostas, que é isso que se faz na ciência. Muito obrigado pela vossa atenção. Professor, muito obrigada pela sua comunicação, que captou a atenção de toda a gente sem sombra de dúvidas e pelo cumprimento do timing, que não foi com tanta pressão que eu lhe dei o tempo previsto da ação. Muito Tentei, não excedi muito. Foi maravilhoso. Muito obrigada. Eu queria agora abrir um espaço para debate e pedia que as pessoas quisessem colocar alguma questão ao professor, que levantassem a mão, e eu peço ao assistente que encaminhe o microfone. Estão-me a dar a indicação que o microfone não está a funcionar, portanto eu peço que levantem a mão e vamos fazendo as questões com um esforço de falar um bocadinho mais alto para nos conseguirmos ouvir, por favor. Tiago, sim. Sim, se achou. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta que eu vi no livro A Desilusão de Deus, de Richard Dawkins. Sim. Ele falou de um caso que foi até bem humorado na ciência, de um célebre astrofísico britânico chamado Sir Fred Hoyle, que ele mostrou muitas dúvidas em relação à ideia da teoria da aleatoriedade de produzir todo tipo de criação. E ele fez numa conferência radiofónica na BBC, ele disse a seguinte frase: a probabilidade de formas de vida mais sofisticadas terem surgido dessa maneira, ou seja, pela aleatoriedade, é comparável à probabilidade, isto foram palavras dele,
de um tornado varrer uma sucateira e conseguir montar um Boeing 747 com os materiais aí existentes. E a pergunta que eu queria fazer ao professor era como é que a aleatoriedade é que consegue produzir lógica, inteligência e sentido para o ser humano? Muito bem. Respondo diretamente ou esperamos por novas perguntas? Pode responder. Vou responder diretamente. O Fred Hoyle é um astrónomo inglês que foi um dos... já não é vivo. Acho eu, estava aqui a olhar para o telemóvel a ver se ele já tinha morrido. 2001. E uma pessoa agora escusa de um passo em falso, puxa da arma e nunca fica desarmado. Não sei se reparam a rapidez com que eu vi. Está aqui o Fred Hoyle. Não estou a consultar o do Tinder, está bem? O Fred Hoyle é um astrónomo inglês do século XX, morreu em 2001, que se opôs à teoria do Big Bang. E foi derrotado. Porquê? Pela aplicação do método científico, quer dizer, ele há várias, nós sabemos hoje que o universo começou há 14 mil milhões de anos, temos uma série de dados, e a teoria do Big Bang é a teoria que melhor encaixa nos dados que temos. Não quer dizer que seja a última palavra, é a que melhor encaixa com qualquer teoria científica, nos dados que temos. Não tem neste momento alternativa. No tempo do Hoyle, quando surgiu nos anos 50, houve uma discussão muito acesa, porque apareceu uma nova prova do Big Bang, que é uma radiação cósmica de micro-ondas, que nós sabemos hoje, já apanhámos com satélites em toda a volta do globo, e sabemos hoje que é um sinal que vem do tempo em que se formaram os primeiros átomos, o universo estava na sua infância, o universo bebé, com 300 mil anos, 300 mil em 14 mil milhões não é nada, portanto, estava o universo... E a teoria chamada do estado estacionário do Fred Hoyle não conseguia descrever esse novo dado. E, portanto, a teoria foi posta de lado porque não se ajustava, e, portanto, não se ajustava às observações. É isso que acontece com todas as teorias. E ele, além disso, tinha outras teorias estranhas. Falou na questão, suponho que está por trás da sua pergunta, a questão da origem da vida. Ele pronunciou-se sobre isso. Ele achava que havia uma teoria da panspermia, que dizia que a vida teria vindo de fora. Aliás, ele acha que muitas coisas vinham de fora. Tenho um livro curioso do Fred Hoyle, que é a origem do vírus da gripe e dessas coisas, que era tudo extraterrestres. Se a pessoa estiver constipada, é uma coisa que veio do espaço. Ele tem livros a sério sobre isso. Portanto, era um cientista, mas o facto de ser um cientista não quer dizer, como eu chamei a atenção do início, tenha razão tudo o que diga. E, portanto, eu sou doutorado em Física, mas se eu começar a dizer disparate, se faz favor, corrijam. Não é nenhuma vacina contra a insanidade mental, um doutoramento em Física. E, portanto, ele defendeu umas teorias muito estranhas, etc. E até é muito curioso que apareçam pessoas a dizer outras coisas. Sobre a vida, nós não sabemos a origem. É uma das grandes questões da ciência. Sabemos que existe vida na Terra, até vida inteligente. Mas não sabemos, andamos à procura, é um problema de fronteira, se haverá vida, o que nós julgamos, estamos convencidos, é que a vida tem uma grande unidade. Eu falei do ADN, há uma grande unidade em todos os seres vivos, são as 4 letras do código, varia o código, até os vírus têm lá o código, e portanto o que acontece é o seguinte: deve ter havido, nós imaginamos que haja um organismo primitivo, umas moléculas que se juntam para dar uma forma de... E a partir do momento em que ele tem a capacidade de se replicar, depois funciona a teoria de evolução, adaptação, replicação, etc. Agora, o primeiro organismo foi aqui ou veio do outro lado? Não fazemos a mínima ideia. E se foi aqui, será que em alguns outros lados um processo físico-químico semelhante algum dia ocorreu? Por isso é um dos nossos interesses até que deu o Prémio Nobel da Física deste ano, parte do prémio, metade foi dado para alguém um americano que estudou o Big Bang e outra metade para 2 suíços que foram os primeiros a encontrar exoplanetas. Os planetas, em 1995 foram encontrados o primeiro planeta fora do Sistema Solar. Neste momento há mais de 4 mil. Vejam também o progresso extraordinário que a ciência está a conhecer nos nossos dias. Por outras palavras, há questões que nós não sabemos responder. A origem da vida, sobre a origem do universo, nós temos uma teoria que encaixa, mas há aspectos da teoria que são completamente, em branco. Quer dizer, quando temos uma teoria, não quer dizer que se saiba tudo e exatamente. Temos um esquema geral da organização. Portanto, o que é que se passa relativamente ao Fred Hoyle? Ele era um cético de muitas coisas da ciência, e os céticos também são precisos, quer dizer, não estou a dizer que não cumpra o seu papel. Agora, não é, para usar uma palavra inglesa, mainstream, quer dizer, as coisas que ele defende, as posições que ele toma, não foram posições que levaram, é considerado um excêntrico, é considerado... E o Dawkins tem também, é preciso não esquecer isto, o Dawkins tem
tem uma agenda, é um bom cientista, ninguém duvida, é um bom escritor, escreve muito bem, mas ele persegue uma cruzada religiosa e diz que a religião é inimiga da humanidade, que escreve assim umas coisas que nem todos, enfim, seremos capazes de concordar. E o que é que acontece? Nesse livro, Desilusão de Deus, o livro tem essa agenda, não é? Quer dizer que Deus, não só Deus não existe, como foi ele que teve por trás daquela ideia, o Dawkins, de pôr nos autocarros de Londres, Deus não existe e viva a tua vida em paz, apareceu pôs nos autocarros de Londres. Portanto, resumindo, indiretamente, há coisas que sabemos, há coisas que não sabemos. Há pessoas que tomaram posições que foram corrigidas e estão ultrapassadas, que é o caso do Fred Hoyle. A questão que aí adianta, como é que da aleatoriedade é possível haver ordem, toda a história do universo é isso. O universo começa por ser muito quente, e que significa que há uma grande desordem, mas ele vai expandindo e arrefecendo, e à medida que essa expansão e arrefecimento dá origem à ordem. Formaram-se os átomos, primeiro os núcleos atómicos, os átomos juntaram-se para formar estrelas, as estrelas, sabemos hoje, formaram-se ao mesmo tempo que os planetas, e cá estamos nós, à volta desta estrela, neste planeta, à volta da estrela chamada Sol, a interrogar-nos sobre essas coisas. Isso é um facto, quer dizer, a nossa melhor teoria do Big Bang diz que houve uma auto-organização. As leis da física permitem isso, há partes disso que nós sabemos até replicar no laboratório, uma auto-organização, porque o próprio universo é um universo que é dinâmico, não é um universo que é estático, como pensava o Fred Hoyle. O próprio universo é dinâmico e, portanto, o sentido do tempo no universo é um sentido em que, no fundo, é um processo de construção. Vão aparecendo coisas. Houve uma altura em que não havia condições para haver estrelas. Só havendo planetas é que há condições para haver vida. E, portanto, há toda vamos chamar história cósmica, que é uma história cósmica, há uma evolução cósmica, se quisermos, há uma evolução cósmica, tal como há uma evolução biológica, teve de haver antes da evolução biológica uma evolução cósmica. O Fred Hoyle era, de algum modo, um adversário da ideia da evolução cósmica. Mais alguma questão? Força. Como já lá nos Estados Unidos, eu presumo que começaram a responder isto, que é uma questão que está misturada com a ciência com a linguística, sim, com a linguagem, coisa por aí. O Dr. Carlos Fogás sabe-me dizer se em português há um bocado uma distinção, aquela distinção que eu creio que existe no inglês, corrija-me se estiver errado, se souber, eu agradeço também se me corrigir, porque não quero estar a dizer coisas erradas, detesto fake news, mas é assim, tanto quanto eu sei, no inglês há uma palavra que é evidence e há uma palavra que é proof. E eu creio que na ciência essa distinção dessas duas palavras acho que é importante. Porque são diferentes, não é? São diferentes. Nós não traduzimos evidence por evidência, mas não é a melhor tradução. Não é talvez evidence vestígios, elementos de prova. Evidence são elementos de prova, proof é prova. E nós não usamos isso, pegamos no inglês evidence e traduzimos, por exemplo, evidence aparece, por exemplo, num tribunal. Aliás, é engraçado que esta questão da prova, evidência e tudo, antes de estar nas linguagens, estão aqui juristas, mas antes de estar nas linguagens da ciência, esteve na linguagem jurídica. Factos, por exemplo, nós falamos da ciência de factos, mas os tribunais já falavam de factos. Isto tem uma história muito curiosa. Na Revolução Científica, no século XVII, no tempo de Galileu, portanto, há um filósofo da ciência, que é talvez o primeiro grande filósofo da ciência, um inglês, como é que ele se chamava? Agora falhou-me o nome, é muito conhecido, que era jurista. Tem o nome de um pintor inglês, como é que se chama um pintor desses modernos? Bacon, Francis Bacon. Tem o mesmo nome do pintor. É engraçado como é que de repente falhou uma coisa, mas a associação ao pintor estava, Francis Bacon. Francis Bacon é um jurista, foi até uma espécie de chefe dos juristas de toda a estrutura da justiça britânica. E é ele, de algum modo, um filósofo de ciência, a falar, a adotar uma linguagem. Ele não era cientista. Aliás, ele até vai morrer por causa de um resfriado, porque não foi chamar um médico a tempo. Mas também a medicina na altura estava muito atrasada. Mas ele vai usar linguagem, vai pôr na ciência a linguagem que era destas. E o Descartes depois também vai, logo a seguir, vai usar isso, quer dizer, vai
tinha uma formação muito eclética e vai buscar princípios, vai pôr princípios na coisa, porque é um princípio que já existiam. A palavra princípios, etc., já existiam. E, portanto, eu diria que essa distinção que a língua inglesa faz, nós não temos nenhum cuidado com ela na língua portuguesa, e por isso vejo muitas más traduções, é evidência. Quando uma pessoa diz tem evidência, na língua portuguesa a palavra evidência significa que é o óbvio. Uma coisa evidente é uma coisa que é óbvia. Não, quando diz evidência significa vestígios que significa elementos de prova. São partes que não formam ainda a prova, mas são partes da prova. Era só isso? Pensei que... Sim. Quando eu tenho que pensar no futuro, o professor fez ali uma apresentação que a alavancagem na Inglaterra foi a Revolução Industrial. Sim. E depois no mundo. A Revolução Industrial depois foi para o mundo todo. Mas começa ali. Aqui em São João da Madeira chegou, se eu não me engano, 1802, a primeira fábrica de chapéus, não foi? Aqui também chega, mas chega tarde. Portanto, no início do século XIX, estamos a falar de máquinas que já existiam há algumas décadas, etc. E, portanto, o caso muito curioso é o de Guimarães, em que há máquinas têxteis que vão ser mecanizadas, não é? E vai alguém, até um operário que é mandado pelo patrão a Manchester para trazer as máquinas e aprender o que é que se operavam. E houve muito orgulho nessa comunidade, digamos, de trazer uma revolução industrial, mas eu tenho uma aluna a trabalhar nessa questão de Guimarães e o engraçado é o intervalo temporal. Quer dizer, entre a indústria completa que já havia lá, custear, já foi, e lá ia-se comprar, por outras palavras, a gente vai buscar a revolução muito tempo depois e é cara e é longe. E as mesmas máquinas a vapor que vêm para Portugal, ainda antes disso, as máquinas a vapor, tivemos um azar, uma veio para as minas de Buarcos, de carvão, e outra veio para o Brasil, não é que houve um acidente, naufragaram as duas nos barcos, parece que a Revolução Industrial não queria cá chegar. Portanto, a Revolução Industrial, e o problema também é em Espanha, também chegou com atraso. Mas a minha questão Diga. A minha questão vai no sentido de hoje vivemos tempo de mudança, não é? Com a Sim. E estamos numa perspectiva da revolução dos carros elétricos. Sim. Há uma oportunidade, ou parece, no nosso país, de exploração do lítio. Sim. Todos achamos que é bom o elétrico, tem que existir o lítio, mas ninguém quer a exploração do lítio lá no mundo. Ninguém quer, não. Há quem queira. Há prospeção, as populações... Olha, o lítio... Parecem sem, não querem sem existirem ainda os estudos definitivos dos impactos que vão... Posso dizer qualquer coisa sobre isso. O lítio é o terceiro elemento da tabela periódica. O primeiro é o hidrogênio, o segundo é o hélio, o terceiro é o lítio. Portanto, é um elemento simples, é um elemento metálico, é um metal que nós dizemos alcalino, tal como os que estão por baixo dele na tabela periódica, que é o sódio, o potássio, etc. Portanto, é um elemento bem conhecido. Agora, há várias ligações curiosas portuguesas ao lítio. Primeiro, o sítio onde foi identificado pela primeira vez um mineral que contém o lítio foi na Suécia. E quem o identificou foi um naturalista português, ou melhor, luso-brasileiro, chamado Zé Bonifácio de Andrade e Silva, que veio do Brasil, está para Coimbra, fez uma grande viagem na Europa e foi aí que ele descobriu o minério do lítio. E muito curioso, ele depois havia de ser professor em Coimbra e havia de ir para a independência do Brasil, é considerado o patriarca da independência. Ele tinha até formação dupla, que é raro, em leis e em ciências. Agora, o que é curioso é que o homem escusava ter ido à Suécia, peço desculpa, eu tenho lá pessoas, é por ser sábado. À sexta-feira é muito melhor. Diz ela, a próxima vez que eu ir para a sexta-feira... Ele escusava ter ido à Suécia encontrar o mineral, tem um nome estranho, o mineral agora fala-se muito dele, é um nome esquisito, é que havia cá em Portugal, e há cá em Portugal. Portugal é considerado o 6º país produtor de lítio, e de facto as baterias de lítio são baterias muito úteis e é uma das nossas melhores tecnologias que hoje temos. Agora, dizem-me assim, uma coisa é existir cá mineral, outra coisa é haver exploração viável. Uma coisa é a existência, outra coisa é a economia. Eu não sou especialista no lítio, mas quer dizer, se há lítio, em princípio há uma coisa boa, porque é um recurso da economia, digamos, das energias alternativas e, portanto, agora qual é a preocupação das pessoas? Eu percebo. O que, quando estivemos no processo, não de prospecção, que é o que está agora a acontecer, mas no processo de extração, qual é a razão custo-benefício? Mas uma coisa é certa, é que temos de ponderar os dois fatores, o custo e o benefício.
Não há nada, mas nada que só tenha benefício. Nada. Pensem no que quiserem. Não há nada que só tenha benefício. Tudo tem custos. Agora, as pessoas têm de pensar, quer dizer, e isso eu sei que não é simples de pensar, porque eu até diria que em Portugal não temos os dados todos para fazer essa equação, para saber quanto é que vamos ganhar e qual é se há uma mina, como qualquer mina, neste caso são minas a céu aberto, extrair um mineral, a maior parte vai ser a céu aberto, é uma pedreira, basicamente. As pedreiras nós sabemos que, mas as pedreiras já existem. E eu nunca vi manifestações contra as pedreiras, agora começam a aparecer manifestações contra as pedreiras. Existem, mas não há nada na vida que não tenha riscos. Temos de avaliar os riscos e eu gostava muito, não sei se está a fazer da melhor maneira, que fosse um processo transparente e participado. Quer dizer, que houvesse cientistas das várias áreas envolvidas, geologia, etc. E também das ciências sociais e humanas, a terem uma conversa sobre o assunto, porque às vezes o que nós vemos é apenas aquela conversa demagógica que alguém que já vendeu uma licença de prospecção e está a vender, de algum modo, a ter... Já existem tomadas posições em que antes de se ter o conhecimento dessas questões. O conhecimento podia ser maior, devia ser maior, e ainda bem que há sessões em que enfim, que pode fazer uma sessão sobre o lítio e nessa altura não me convidem que não sou o melhor apresentador do lítio. Posso me informar, eu também me posso informar, sei o suficiente de ciência para poder perceber, mas acho que a televisão, eu havia um programa, o resto havia um programa na televisão, e eu acho que devíamos ter mais conversas sobre o assunto, mas uma coisa é certa, haver lítio é muito melhor que haver petróleo, quero dizer. O lítio é um mineral que existe na natureza. O processo de extração e o processo de transformação, porque tem de se tirar do mineral onde está, é um processo que tem custos ambientais. Mas eu pergunto, digam-me lá qualquer coisa das vossas vidas que não tenha custos ambientais. E a minha questão, muito provavelmente... Olha, mas toda a gente que diz... Exato, mas muita gente que diz estas coisas anda de carro, sabem que tem um custo ambiental enorme. Mais, consomem energia de todo o tipo, ligam o aquecimento, tem um custo ambiental enorme. Quer dizer, não há nada que não tenha custos ambientais. E, portanto, a questão é, nós temos de viver explorando da maneira que nós achamos melhor os recursos que temos. Se temos aqui esse recurso, Portugal não é o 6º produtor mundial de muita coisa, se é o 6º produtor mundial produtor mundial, não é produtor nesta altura, tem o potencial, é isso que quer dizer, tem o potencial de lítio, no azeite, temos uma posição privilegiada, na cortiça, temos uma posição privilegiada, quer dizer, e não venham dizer que também não há discussões sobre o azeite e a cortiça, agora sobre o azeite há o olival intensivo, está a ser discutido. Não há nada na vida que não possa ser discutido, mas nós, em vez da demagogia, o melhor era trocar argumentos sólidos e eu vejo neste e noutros assuntos muita demagogia, porque muitas vezes as decisões já estão tomadas e quer-se fazer passar, não havia outra maneira, porque há uma coisa que não podemos esquecer, e eu vou dizer aqui uma coisa que todos sabem, é que a economia manda em muita coisa. E, portanto, a economia muitas vezes não tem cara. Não tem cara. A gente quer discutir coisas e a pessoa não quer, está escondida, não quer. E, portanto, está à espera de tirar lucro de um certo investimento que fez, etc. E esse é um dos problemas, digamos, da economia contemporânea, não é? Quer dizer, é uma economia muitas vezes feita com múltiplas conexões. O mundo é global, é feito com múltiplas conexões e pode acontecer, já acontece hoje, que haja investidores que não são totalmente conhecidos e que, enfim, querem estar protegidos de alguma maneira. Mais alguma questão? Professora, se calhar agora que não... Está ali uma questão, está ali a hesitar, sim? Não? Não? Eu? Não. Sim? Força. Sim, eu parece que um gesto. Também tenho. Eu Sim. estava a tentar perceber como é que é formular Construir a questão. Sim. Eu tenho lido algumas coisas e uma das coisas que eu li, eu agora não consigo citar o autor, ele diz-nos que a religião de tudo poderá ser a ciência. Que exagero. Eu acredito, pelo que você apresentou aqui, sendo os avanços na tecnologia e os desenvolvimentos e mesmo a questão daquilo que conseguimos ver ainda hoje, que é a forte tendência para perceber o espiritualismo e tudo isso, como o avanço do ser individual. A minha questão é, eu não percebo muito do assunto, e vou lendo para me manter informado, mas, na sua opinião, você acha que podemos ligar aquilo que é da matéria quântica a certos traços da nossa mente, ou perceber como a nossa mente funciona em questão quântica, para proliferar com os avanços no espiritualismo?
chamar-lhe de certa maneira ciência ao espiritualismo? Não. Isto é difícil de colocar. Eu percebo. Eu acho que percebo o que está a dizer, porque deixa eu ver se eu consigo ser preciso. Primeiro, nós somos feitos de átomos. As nossas células são feitas de moléculas, por sua vez são feitas de átomos. Proteínas são maquinaria molecular. Portanto, o funcionamento do nosso cérebro podemos não saber, e é outro mistério, como é que funciona o cérebro, se calhar ainda maior que o da origem da vida. Mas sabemos algumas coisas, sabemos que os neurónios são células, têm portanto ADN, sabemos a circulação dos, de correntes iónicas dentro, e sabemos que são as sinapses, a transmissão elétrica dentro do cérebro. Sabemos uma série de coisas e cada vez é um domínio de ponta, cada vez sabemos mais sobre o cérebro. Os átomos e as moléculas nós não somos familiares com eles, porque são muito pequeninos, são uma escala completamente diferente da nossa. Para ver qual é o tamanho do átomo, pega no metro, divide em 1000, o milímetro ainda vemos. Mas divide o milímetro em 1000 e já não vemos, só com o microscópio é o tamanho das células. E divide as células em 1000, é o tamanho dos átomos e moléculas, está a ver? Portanto, é 1/1000º do milímetro. Está bem? Portanto, muito não se pode ver, embora há maneiras com instrumentos de uma pessoa hoje ver a molécula, etc. Portanto, qual é a teoria dos átomos e moléculas? É a teoria quântica, que é um dos ramos da física que surgiu no início do século XX. Einstein participou, descobriu o efeito fotoelétrico, que é um fenómeno quântico, e houve outros grandes nomes, Bohr, etc. Portanto, e a teoria quântica é a teoria do muito pequeno, é a teoria, digamos, das partículas, dos núcleos, etc. Portanto, a teoria quântica é preciso para explicar a química. Outra coisa muito diferente, portanto, de algum modo, nós temos uma relação com a teoria quântica, porque somos feitos de partículas cuja organização a uma escala microscópica ou submicroscópica é a teoria quântica. Outra coisa muito diferente é tentar associar coisas que não sabemos sobre fenómenos como, por exemplo, a consciência, a espiritualidade, se quiserem, que é algo muito típico do nosso cérebro, porque nós olhamos para outros primatas e não vemos que nós saibamos, não é, o fenómeno de espiritualidade. Portanto, eu diria que é um fenómeno humano, que é, digamos, a gente sabe que existe, sabe que também resulta de alguma evolução, não é bem biológica, evolução cultural. Há várias teorias sobre isso, mas de algum modo as religiões organizadas permitiram, digamos, um desenvolvimento humano, digamos, que mais bem sucedido. O que é que acontece? Se a gente não saber coisas sobre isso, não quer dizer que vamos buscar explicações a um outro nível. Portanto, as pessoas, e eu sei que há muitas, de uma coisa chamada New Age, que vão buscar para o espiritualismo, que ninguém sabe o que é. Quer dizer, podemos dar algumas características, mas é um objeto difícil de... Sei que existe, não nego, mas que é um objeto difícil de definir. Por, aliás, é uma coisa... Alguns, por exemplo... Eu acho que todos os seres humanos são espirituais. Isso não quer dizer que sejam religiosos. A religião é, de algum modo, assenta em espiritualismo, mas está organizada. Mas estar a ir buscar teorias quânticas é estar com a mente completamente baralhada. E porquê é que eles vão fazer isto? Vão dar um arte científica, coisas que não são, ou não são ainda, se quisermos, científicas. A mensagem: a ciência ajuda-nos, mas não quer dizer que a ciência nos ajude sempre e em tudo. Quer dizer, há coisas sobre a espiritualidade, a ciência pode procurar, pode fazer perguntas sobre isso, mas tem muito pouco a dizer. Tem muito pouco a dizer. E, portanto, a ciência, enfim, sem a ciência nós estaríamos perdidos, mas não é apenas a ciência que nos salva. Não é a ciência que nos ensina a lidarmos uns com os outros, não é a ciência que nos ensina a ética, não é a ciência que nos ensina a política, não é a ciência que nos ensina a religião. São dimensões humanas, extraordinariamente humanas. A ciência também é, mas há outras dimensões que podem coexistir. Hein? Ao contrário do Dawkins pensa. O Dawkins pensa que ciência que é inimigo da religião. E, portanto, eu direi que essas pessoas que fazem essas associações estão a fazer associações demasiado perigosas. Quer dizer, são associações insustentáveis, são extrapolações, para usar uma palavra do domínio da ciência, extrapolações um pouco, vou usar uma palavra, delirantes. E, portanto, nós não sabemos sobre o cérebro, as pessoas em geral não sabem o que é teoria quântica, dizem que é quântico. Num certo sentido é quântico, mas isso não adianta nada, não explica nada, está a perceber? Portanto, não iria por aí, não iria por esse... Quando as pessoas começam a falar em quântica, eu tremo.
Outro dia fui à feira ali de perto de Coimbra, uma feira em Cantanhede, e estava lá alguém que via as minhas alergias lá com um aparelho quântico. Só que custava 60 euros. E eu era das poucas pessoas, ele estava-me a convencer, não sabia quem eu era, estava-me a convencer que aquilo era mesmo quântico, funcionava. Estava a usar a palavra quântico, é a mesma coisa que pôr a bata branca. Sim. Para vender um produto. E há meio mundo, não, há mais que meio mundo a tentar enganar o outro. Então a internet é muito isso. Mais de metade da internet, há sites, como vocês sabem, uma pessoa vê uma roupa muito bonita, umas sapatilhas muito bonitas, não são da Sanjo, mas umas sapatilhas muito bonitas, vai logo a correr comprar. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira pessoa que descobrem que a fábrica de sapatilhas era tudo virtual, desapareceu de repente, gastou o dinheiro e aquilo desapareceu. Não vem sapatilhas nenhumas. Está a ver? O dinheiro desapareceu. Não foi para um buraco negro, foi para o bolso de alguém. Mas isso é a sociedade humana. Já havia o conto do vigário muito antes havia a internet. Não venham dizer que a internet que é a culpada dessas coisas. A internet não é apenas o retrato, é a sociedade a funcionar de um modo mais rápido. Quer dizer, já havia prostituição, não foi inventada pela internet, só que agora é só marcar o número. Mais alguma questão? Eu se calhar queria uma Sim. só para complicar. Só favor. E porque há que dizer que as mulheres complicam muito. Não é verdade. Essas mulheres que não são vereadoras. Há bocadinho falou em consciência e a questão de estamos a falar aqui de que é quântico e não é. Há um livro que lemos recentemente, alguns de nós que estamos aqui, que é daquele historiador israelita. O Harari. E o Harari, numa do livro, o livro que eu estou a falar são as 21 lições Sim. do século XXI. Numa dessas lições, portanto, num capítulo, ele fala da questão da inteligência artificial e da diferença que há entre a inteligência artificial e a consciência. E há pouco falava da consciência, desta questão da quântica. E aqui a minha dúvida, assim, eu na verdade não tenho dúvida, porque eu acho que a inteligência artificial, e concordo consigo, sou muito otimista no sentido de a ciência e a evolução científica não nos deixar perdidos, não nos deixar perdidos. Mas a consciência é algo que, a meu ver, mas seria a sua opinião, as máquinas não vão conseguir. É uma pergunta assim um bocadinho óbvia. Eu percebo, não, a pergunta é boa. E eu respondo-lhe já diretamente. Eu estou tentado a concordar consigo. Para pôr isto de um modo cuidadoso. Falou aí de várias coisas. Primeiro, o Harari é um historiador israelita que é brilhante. É um grande prazer ler os livros dele. Agora, tal como nem tudo o que os físicos dizem é boa ciência, também nem tudo em que um físico diz é boa ciência, nem tudo em que um único historiador diz, não podemos dizer que aquilo é tudo história partilhada por todos os historiadores. É uma visão muito pessoal, que o primeiro livro, digamos, o Sapiens, é o melhor livro dele, porque faz uma interpretação da história, a meu ver, bem feita. O segundo livro é mais, enfim, duvidoso, porque está a falar do futuro, o Homo Deus, está a falar do futuro, e o que é que a gente pode dizer sobre o futuro? Quer dizer, se olharmos para aquelas pessoas que no passado disseram coisas sobre o futuro, nós vimos que a maior parte das previsões falharam. O futuro foi sempre uma caixinha de surpresas e, portanto, ele põe-nos a pensar sobre o futuro. Isso é uma história do futuro. O que ele faz é aquilo que o padre António Vieira já tinha no título de um livro, que é uma história do futuro. É impossível de fazer a história do futuro. E esse último livro que referiu é um terceiro livro que veio depois disso para cavalgar a onda digamos, das vendas. E é um livro mais jornalístico, feito à pressa, etc., que não é tão bom. Portanto, aquele historiador tem o problema enfim, que é o problema também do mercado, não é? Tem um produto, e depois o produto seguinte já não é como o outro, e o produto... Agora, ele faz-nos pensar, e a questão da inteligência artificial é uma das coisas que ele se debruça e que nós todos temos... É uma questão séria que temos de pensar. Desafios do futuro, pensar o futuro, está ali escrito. Falei há pouco das alterações climáticas, porque era o tempo que eu tinha,
e como eu tinha falado da Revolução Industrial, etc., tinha de falar da questão das alterações climáticas, que é uma coisa que está na ordem do dia política. Mas há questões que nos têm de fazer pensar. Uma delas, podemos elaborar se quiserem, é a questão da edição genética. Já é possível fazer edição genética e, portanto, interferir no percurso da evolução, na evolução natural, sei lá, no limite, para dizer uma coisa que todos percebem, escolher a cor dos olhos dos filhos. E a questão é, uma coisa é ser possível, outra coisa é poder fazer. Há coisas que são possíveis de fazer que nós não devemos fazer. E não é a ciência que vai dizer o que se deve fazer. A ciência pode dizer o que pode fazer. Portanto, tem de ser a comunidade, e sempre se fez isso, de algum modo a fazer a regulação, a dizer o que é que se pode. Já houve um médico chinês que interferiu nos genes de uma senhora e que apareceram umas crianças, o médico desapareceu, mas isso tecnicamente é possível. O que ele fez foi correr riscos porque está a entrar no desconhecido, não está regulamentado, não se sabe eventualmente outras consequências. Isso é um domínio que podemos falar da alteração. Outro é a inteligência artificial. O que é a inteligência artificial? Bem, o nosso cérebro é capaz de fazer, o nosso cérebro é uma parte vital de nós, aliás, 20% dos alimentos que ingerimos, a energia é consumida pelo cérebro, portanto, relativamente o tamanho que o cérebro tem, relativamente ao resto do corpo, consome energia enorme. Portanto, é um elemento vital de nós. Aliás, quando morremos é a morte cerebral que é digamos, o sinal de morte. O nosso cérebro é capaz de um certo número de coisas. Está no comando. A fala, a visão é um sentido que está colado ao cérebro, e o processamento começa logo na retina. O processamento do sinal luminoso começa logo na retina. Portanto, é um posto avançado do cérebro. A visão é um posto avançado do cérebro. É um sensor que está ali mesmo, próximo. E o movimento, o tato, e depois, mais do que isso, o cérebro é capaz de aprender. O que é aprender? Aprender é adaptar-se, quer dizer, perante uma certa informação. Há várias formas de aprendizagem, não tem que ser a aprendizagem, todos aprendemos em vida, que desde que temos vida estamos sempre a aprender. O que é? Certos efeitos têm certas coisas têm certos efeitos. Certas causas têm certos efeitos. E uma criança aprende logo. Se dá com a cabeça na perna da mesa, ela não vai voltar a dar com a cabeça na perna da mesa. Nós aprendemos isso. E o nosso cérebro tem essa capacidade. Tem essa capacidade de aprender. E tem mais capacidade. Tem a capacidade de fazer modelos do mundo, fazer raciocínios sobre modelos do mundo. Não é? O nosso cérebro tem uma capacidade que é da imaginação. Imaginar mundos. Mais que o nosso mundo. Podemos imaginar mundos. E isso tem muito a ver com a ciência. O Einstein dizia que a chave do conhecimento é a imaginação. Nós imaginamos como é o mundo e, se imaginarmos da maneira certa, conseguimos, de algum modo, a nossa imaginação chegar à imaginação da natureza. Então, o que é a inteligência artificial? Aquela parte de visão, de fala, de movimento, etc., nós já conseguimos pôr em sistemas computacionais, em robôs. Se vamos chamar isso inteligência, os robôs conseguem fazer isso. Por exemplo, o reconhecimento de imagem, os robôs conseguem fazer isso nesta altura tão bem ou melhor que nós. Foi um dos grandes desafios que foi colocado em inteligência artificial. Hoje em dia, até, por exemplo, um médico radiologista está habituado a olhar para imagens, etc., pode-se pôr um sistema de inteligência artificial a aprender, dá-se umas imagens para ele aprender, e ele consegue tirar um curso de medicina rapidamente e consegue ver quando é que tem tumor, não tem tumor, etc. Portanto, isso são avanços que já estão ao nosso serviço. Fala, as coisas já têm sistemas de fala, visão já falei, fala também, robôs com movimento, tem grandes avanços. Aprender, já dei o exemplo de que é preciso para conhecer imagens uma aprendizagem. Os computadores são capazes de aprender. Hoje em dia há sistemas que, por exemplo, nós ensinamos as regras do jogo, ele tem de treinar as regras do jogo, o jogo de xadrez, e ele torna-se rapidamente um campeão em xadrez. Por outras palavras, qual é a diferença dos sistemas de inteligência artificial para os sistemas convencionais? Nos sistemas convencionais há um input, um output e há um programa. O programa diz, perante aquele input vem aquele output. Qual é a diferença para um sistema de inteligência artificial? É que o programa muda conforme o input. Por outras palavras, os dados são incorporados no algoritmo e vai aperfeiçoando o algoritmo. E de algum modo tornam-se autónomos, fazem coisas, aprendem. No fundo é isso, aprendem. Cada vez estamos a fazer, não vale a pena jogar xadrez contra um computador porque o computador ganha. Não vale a pena. Olha, há pouco tempo foi anunciado que ganham no póquer. O póquer que tem características psicológicas também ganham no póquer. O computador ganha no póquer. E vai ganhar noutras coisas. Eu estou convencido que vai ganhar a guiar carros.
Eu, pelo menos a mim ganha-me. Eu consegui chegar até aqui. Diga. Se me permite interromper, essa questão do IHK e numa das lições do Harari coloca questões filosóficas interessantíssimas. Sim. O algoritmo, Sim. nós vamos comprar o nosso automóvel, se queremos o tal algoritmo altruísta, portanto aquele que vai defender os outros e não nós que estamos. Ou o algoritmo egoísta, que é eu que estou a dormir atrás do meu carro e se o computador prevê que eu vou ter um acidente, vai-me proteger a mim. Portanto, isto são grandes questões. Sim, estou de acordo. Hoje em dia há uma disciplina nova chamada ética artificial, que significa o seguinte, o que é que nós podemos fazer para as máquinas poderem tomar decisões rápidas, por exemplo, que têm de ser tomadas em caso de um carro que vai sem condutor e que tem de fazer escolhas, sei lá, escolhas até que podemos chamar, não tínhamos medo da palavra, morais. O mal menor, tem de fazer escolhas. E hoje em dia é um campo de investigação, perceber quais são os códigos que presidem ao nosso estabelecimento de ética e em que medida é que podemos pegar nesses códigos e pô-los, transmiti-los às máquinas. Concordo consigo. Mas repare que nós estamos, não é uma coisa para amanhã. Os carros é para amanhã, não vai demorar muito. Mas quando fazemos uma pesquisa, sei lá, na Amazon, ou no Netflix, ou mesmo no Google, já há algoritmos de inteligência artificial. Eles aprenderam com a nossa experiência passada e sabem coisas sobre nós que se calhar nós não sabemos. O Amazon comigo acerta logo, ele vai saber qual é o livro que eu quero, porque lembra-se muito melhor do que é que eu já comprei. Tá bem? E portanto, já reparou, já vai ao Netflix, ele sabe as séries que gosta. E se qualquer dia até vão rodar as séries, já logo à partida, os criadores, porque é pedido da comunidade, é pedido do público. Agora, indo ao âmago da questão, até onde é que isto nos leva? Qual é... Bem, hoje em dia os sistemas de inteligência artificial, apesar de tudo, apesar de serem muito bons num certo tipo de coisas, mas tipo, um robô não é melhor que uma barata a andar. Quer dizer, mas se abandonem um robô numa floresta, e quer dizer, a barata até se sabe melhor. Ainda não é tão bom como um cão. E depois há problemas que nós temos de ensinar aos robôs como é que interagem uns com os outros também, que é o problema da socialização, muito interessante. Se me diz, consciência é um problema que nós não sabemos se... consciência é um problema porque nós não sabemos definir bem o que é. Nós sabemos que é humano, julgamos que é humano, pensamos que os outros primatas não têm consciência. Há dúvidas sobre isso. Há indivíduos que estudam animais e que dizem que há formas de consciência nos primatas e nos outros animais. Portanto, a noção do eu. É muito diferente, outro dia disseram-me isto, eu não sou especialista no assunto. É muito diferente falar para um cão ou falar para um macaco. Eu nunca falei para um macaco, por isso é que não sou especialista no assunto. O macaco tem um cérebro mais evoluído que um cão, mas o cão foi domesticado e, portanto, o cão está habituado a obedecer. Se foi domesticado... não sabemos bem o que é consciência. Eu estou convencido que as máquinas não serão capazes, mas isso é, digamos, como é que eu ia dizer, um prognóstico. E como dizia o outro, o João Pinto, um grande profeta, prognóstico só depois do jogo. O João Pinto é um grande filósofo. Aqui também tem jogadores, acho que o Veloso e o secretário também, não sei se eles disseram essas, são daqui, não são? É, sim, senhora. Então, ver como eu estou informada, que são o João Pinto é mais do norte, dizia previsões só depois do jogo, eu não sei, mas há quem tenha medo. Eu acho que não devemos ter medo, porque o medo tolhe-nos os movimentos, a pior coisa que podemos ter é ter medo. Vão-se fazer robôs cada vez melhores, eu espero, se eles forem muito bons, que ponham um chip que seja fácil de desligar, mas não tenho a certeza se vai haver regulamentação suficiente, quer dizer, é bom, conclusão, é bom estar atento, vai haver desenvolvimentos enormes nos próximos tempos, já está a haver neste momento, e é bom estar atento, quer dizer, pensar no futuro. Vai sempre haver gente a experimentar coisas. Qualquer objeto tecnológico pode ser feito uma arma, não sei se já pensaram nisso. Qualquer coisa, isto pode ser uma arma. E, portanto, o robô pode ser uma arma sofisticada. Os escritores de ficção científica, eu acho que o Wilde também foi escritor de ficção científica. Acho que sim, tem um romance que é a Nuvem Negra, que é uma galáxia que é inteligente, tem uma galáxia com consciência. Ele era uma pessoa muito interessante.
É preciso ver que os escritores de ficção científica pensaram nisso, quer dizer, os robôs terem consciência, e já houve um autor, que é o Isaac Asimov, bioquímico, um grande escritor, que escreveu muitos livros, tem centenas de livros esse homem, ele escreveu as leis dos robôs e inventou a palavra robótica. A palavra robô veio da literatura, um escritor checo, Čapek, que nos anos 20 escreve um romance em que aparece, robô significa na língua checa, acho que é trabalho. Portanto, é alguém que faz trabalho por nós. No fundo é uma máquina. No fundo é uma máquina. E depois o outro vai chamar robótica. E vai dizer as leis dos robôs. O robô nunca faz mal a um ser humano. O robô, há uma hierarquia de leis. Isso tudo apareceu na ficção científica. Na vida real, nós vamos ter confrontados com problemas que já apareceram na ficção científica e acho que temos de saber fazer escolhas. E eu pergunto, ao bocado falámos do lítio, que é um problema para agora. Mas em questões como a inteligência artificial, estamos suficientemente informados. Porque o problema da inteligência artificial é que aqueles programas são programas que, uma vez que eles aprendem eles próprios, aquilo até imita o nosso cérebro, são redes neuronais, chamam-se redes neuronais, falamos de aprendizagem por máquina, aprendizagem profunda, etc. A gente a certa altura não sabe o que eles sabem. Não sabemos o que eles sabem, está a ver? Que, por outras palavras, é uma caixa preta. E uma coisa é um computador que a gente sabe qual é o programa. Outra coisa é um computador que a gente não sabe qual é o programa. Fomos nós que estivemos lá na origem, eu sei, mas aquilo avançou sozinho. De algum modo pode haver, e não digo que não, que a criatura possa evadir-se do Criador. Não tenho que ter medo disso, o que temos é estar atentos. Eu, por exemplo, ao ter perguntaram-me isso, agora tenho um programa na SIC que é Original é a Cultura. Acho que passou ontem à noite, passa a horas que eu não tenho tempo a ver, hoje de manhã. E era sobre a inteligência artificial. Se me perguntaram se eu gostava de trabalhar menos e ter uns robôs que façam algumas coisas que eu faça, claro, vinha o carro a guiar sozinho até São João da Madeira. Não me importava nada e, portanto, se agora outras coisas que eu gosto de fazer, não quero que o robô escreva os meus livros. Mas hoje em dia há robôs a fazer peças de jornalismo, há mesmo robôs a escrever peças de jornalismo, há robôs a fazer peças de música, robôs, quer dizer, computadores a fazer peças de música, e as pessoas não distinguem se aquilo é artificial, se é natural. Quer dizer, eu se fosse compositor não queria que um robô fizesse as minhas peças, mas o que vai acontecer, estou convencido, é que os robôs vão ser nossos assistentes e nós vamos ver que assistência queremos deles, que assistência é que precisamos, até mesmo para a composição musical, etc. Ter ali, já viram a capacidade que temos ali, o repertório imenso que as bases de dados permitem, e ter alguém, o que é que a inteligência artificial pode fazer para quem é criativo? Não é humanamente possível nós termos acesso em tempo de vida à informação, mesmo de um certo domínio de interesse que está na internet. Um robô pode fazer isso por nós. Vai lá, a gente dá as palavras-chave, e é isso que já está a acontecer. Até, mais engraçado, o software que de procura nos browsers adapta-se a nós. Quer dizer, sabe que nós estamos interessados nisto, naquilo, daquilo outro, e vai procurar coisas, e nós, sem saber que ele está já ao nosso serviço, de uma maneira, nós ficamos surpreendidos com o resultado das nossas buscas, porque o software está adaptado ao país, está adaptado à região, usando as estatísticas, está adaptado à língua, está adaptado a não sei o quê. São sistemas que são essas grandes empresas, donas de algum modo dos computadores, que estão por trás destes grandes avanços. E, para terminar, há uma coisa que é preciso e que é do domínio da política, que é a regulação. Eles não podem, eles chegaram lá e tendo o melhor algoritmo, os outros já não conseguem entrar porque aquele já tomou conta do mercado. O que é que acontece? A Europa aí acho que está a fazer um bom trabalho, porque a maior parte das empresas são americanas, e a Europa, até para se proteger, está a dizer que nem tudo é possível, que é preciso ter cuidado. E há uma senhora que se tem distinguido na União Europeia, Margrethe Vestager, que tem dito, não, isto não é o faroeste. Mas infelizmente no mundo ainda é muito faroeste, o que significa que nós temos de permitir a concorrência. E muito nesse domínio do coisa, a concorrência não estar assegurada. E a concorrência é fonte, digamos, há um problema da igualdade, da desigualdade. Isso aplica-se a tudo, está na Carta dos Direitos Humanos que todos os homens nascem livres e iguais, em direito. Mas e agora na prática? Uma coisa que nós notamos é que o problema da desigualdade é um dos problemas que continua gritante no mundo e com solução muito difícil. Quer dizer, temos soluções, às vezes, locais, temos meios para soluções, mas até porque não há um governo no mundo, não há uma solução de larga escala e as desigualdades são muito nítidas.
Muito obrigada Obrigado, eu. pelo seu tempo e pelas suas palavras. Eu queria, se calhar, só terminar, fazer-lhe aqui uma pequenina pergunta. Sim. Todas estas ferramentas da ciência também, de alguma forma, fazem com que as pessoas se sintam controladas. Monitorizadas. Sim. Isso coloca em causa aquilo que é a essência do ser humano, que é a liberdade de escolha. Sim. De que forma A questão da liberdade. com isto? A questão da liberdade é uma questão muito difícil. Somos livres? Temos Olha, outra questão para os computadores. Nós temos livre-arbítrio. Os filósofos discutiram muito isso. Mas até que ponto temos livre-arbítrio? É condicionada pelos nossos processos biológicos, logo à partida. E depois é condicionada pelas nossas interações sociais. A nossa liberdade é sempre condicionada. Ninguém tem liberdade total. E a liberdade que nós temos resulta sempre de convenções. E eu sou das pessoas, com certeza, que quero as convenções mais amplas. Por outras palavras, gosto de ser livre. Gosto de poder fazer o que me apetece. Enfim, nem toda a gente pode fazer. Nós temos, apesar de tudo, alguma possibilidade de fazer o que... Temos limites, com certeza, à nossa liberdade, mas vivemos num sítio do mundo em que podemos ter alguma capacidade ainda de manobra numa sociedade chamada democrática ou liberal, etc. Agora, a questão é verdade, com estes sistemas computacionais, com estes algoritmos, etc., há empresas, escusam o nome, não escusam, sabem que eu estou aqui. Quer dizer, todos eles sabem, é abstrato, são as máquinas, não está lá um homem a ver onde é que eu estou. Mas tem informação suficiente para saber que eu estou aqui, está aqui a dizer que eu estou aqui. Está bem? E mais, sabem tudo, onde é que está o carro, onde é que está, sabem tudo, onde é que eu tive, que chamadas telefónicas, o que eu disse, o que eu escrevi na internet, não foi apagado. Está lá tudo. A questão ainda por cima está na mão de privados. A questão é, o que é que eles podem fazer com aquilo? Sabem como é que a China resolveu o problema, não sabem? A China, o que resolveu o problema foi impedir aqueles privados. Eu não posso usar o Google, fui a Pequim, não posso usar o Google, não posso usar o Facebook. Tenho lá sucedâneos do Google e do Facebook, que são tão bons, só que tem controle estatal. Penso que não será a melhor solução. Imaginem uma sociedade, e dizem que isso já está a começar a ir por aí, em que máquinas que fazem o reconhecimento visual da pessoa conseguem, com câmeras, saber onde é que a pessoa está, mesmo que não tenha isto. Isto é uma espécie de coleira eletrónica, no sentido em que podem saber onde eu estou. Mas imagine uma sociedade que está omnipresente, e isto até se passa, não é muito longe. Sabem todos aquele caso, que é um caso de sofrimento de uma mãe que deita o filho ao lixo. Dito de uma maneira muito simples, estavam câmaras a vigiar. E a gente até soube o que se passou, porque foi tudo filmado. Foi tudo filmado, as câmaras estão por aí, não é preciso ir à China. Há regulação, o que se pode filmar, o que não se pode, o que se tem de destruir, etc. Há certos países em que o controle é um controle estatal muito estrito. É uma cidade vigiada. E por isso é que temos Hong Kong. Para dizer de uma maneira muito simples, o que está a passar em Hong Kong, o que está a passar em Hong Kong é simplesmente dizer que querem um estilo de vida, querem mais liberdade do que aquela que eles julgam que lhes é permitida. Não estou a dizer se julgam bem, se julgam mal, mas querem, é uma questão de simplesmente liberdade. Eu estive há pouco tempo em Hong Kong, até num dia de manifestações, e eu acho que há ali um sentimento muito forte de querer outra coisa, de querer, não se trata sequer de voltar a ser uma coisa colonial, não é isso. Querem, aquelas pessoas dali, querem ter a sua autodeterminação, não querem... curiosamente, vai-se a Macau, que é muito perto, e não se nota, pelo menos ainda, o mesmo tipo de fenómenos. É muito curioso. Tem a ver, digamos, com a cultura. Eu estou muito curioso para ver o que é que vai acontecer ali em Hong Kong. É um dos sítios do mundo a que convém, neste momento, estar muito atento. A liberdade passa por aí. Obrigada. Professor, vou voltar a agradecer-lhe e temos em nome do município de São João da Madeira e do Museu de Chapelaria, temos uma oferta para si. Não, falou... É sim, senhora. É sim, senhora. Sandra. Não é daqueles da pessoa pardal com uma ventoinha. Obrigada. Mostre lá.
Eu vou pôr aqui um chapéu e tirem aqui uma selfie. Posso fazer uma selfie consigo aqui? Oh! Obrigado, Leo. É que sabia o tamanho da minha cabeça. Tiraram umas medidas. Posso fazer aqui com o chapéu. Agora é que eu tiro mesmo o chapéu e agradecendo muito ao município de São João da Madeira. De início era uma figura de retórica, agora é mesmo, na verdade. Muito obrigado a todos. Obrigada Bem-aja. pela vossa presença.